magia, feitiçaria e ódio a outras religiões. No programa de hoje, mais um especial de Halloween, nós vamos falar sobre o Sabá das Bruxas de Francisco Goya. Solta a vinheta, produção! No programa de hoje nós vamos falar sobre essa imagem maravilhosa, Sabá das Bruxas. Essa pintura, ela é da série Pinturas Negras do pintor espanhol Francisco Goya. O Goya viveu na Espanha enquanto estava rolando a Santa Inquisição, e a Espanha foi um dos países em que a Santa Inquisição agiu mais firmemente, digamos assim, mais... Eles gostavam de trabalhar. Esse fato vocês podem ver no filme que eu já estou recomendando, que é chamado As Sombras de Goya. É um filme que tem até a Natalie Portman. É um filme muito interessante que mostra essa relação da nobreza, da burguesia, do Goya e principalmente a relação com a Santa Inquisição, que isso influenciou na Espanha naquela época. É um filme muito bom, eu recomendo. Essa série do Goya, Pinturas Negras, fala de diversos temas tabus na sociedade daquela época, e um dos temas tabus é outras religiões, né? Porque nós sabemos que algumas imagens que foram produzidas por artistas e que tiveram alguma relação com a fé cristã, a Igreja Católica, ela se apossou, ou como a gente diz hoje em dia, ela se apropriou culturalmente de algumas imagens de outras religiões para construir os seus monstros. Um desses monstros é o diabo. O diabo, ele foi influenciado por dois deuses. Primeiramente o deus Pan e também com o deus Cornífero. O deus Cornífero, ele era cultuado pelos celtas, que eram povos bárbaros que viveram na Grã-Bretanha, e eles cultuavam esse deus, que era um deus meio bode, meio humano, porque dentro da espiritualidade celta, o bode, ele tem uma relação tanto com a natureza quanto algumas leis. Por exemplo, o que está em cima é como o que está embaixo. O bode simboliza isso de que maneira? Ele tem os chifres que apontam para o céu, que está em cima, e tem a barba, que aponta para a terra, o plano terreno. Então, ele tem essas duas conexões, a barba e o chifres. E essa imagem do deus Cornífero foi apropriado pela Igreja Católica para formalizar a sua ideia de diabo, capeta, capiroto, né? Tantos outros nomes, sete peles. Bom, o que nós podemos ver nessa obra, o Sabá das Bruxas, do Francisco Goya? Nós vemos uma reunião, né? Que é o Sabá, que é uma reunião. Nós vemos um diabo, que a gente sabe que não é diabo, na real é um cornífero, né? Ao redor de algumas mulheres. Essas mulheres, quando você coloca a imagem de uma mulher junto à imagem de um deus cornífero, de um bode humanizado, humanoide, você cria a imagem de uma bruxa. O que nós podemos ver nessa imagem que caracteriza mais esse pacto entre mulheres e diabo configurando a bruxa? Nós vemos essas bruxas oferecendo crianças para esse diabo se alimentar. E ele aponta, como se fosse um fanfarrão, para uma criança mais saudável, gordinha, enquanto que outras mulheres que estão oferecendo crianças esqueléticas, ele está basicamente negando. Ao fundo, nós podemos ver pessoas empaladas. Para quem não conhece, o processo de empalamento é um processo de tortura, mais uma relação com a Santa Inquisição, em que uma pessoa é espetada e fincada no chão com
esse pedaço de madeira. Esse processo é chamado de empalamento. E não vou entrar mais em detalhes, é uma técnica de tortura, gente, então não é uma coisa boa, mas era praticada pela Igreja, pela Santa Inquisição, para punir quem saísse dos eixos, que não obedecesse os dogmas da Igreja. Esses dogmas poderiam ser até não batizar crianças, até não comer carne de porco. Esse é um detalhe que aparece no filme de Goya. No filme, uma moça da nobreza, da burguesia, que era uma das modelos de Goya, aparece sendo espionada por pessoas da Santa Inquisição, em que, em dado momento, num jantar com seus irmãos, ela nega um pedaço de carne de porco. Esse simples ato faz com que ela fique presa anos e torturada dentro de calabouços embaixo da própria igreja. Outros elementos que podemos observar na imagem de Francisco Goya são morcegos ao fundo, um cenário bem temeroso da noite, até meio esfumaçado ao longo da imagem, e também podemos ver uma meia-lua. São símbolos que estão diretamente ligados a algumas religiões pagãs, o bode, a lua, a noite, que, mais uma vez, foram apropriados. O Goya foi um homem de seu tempo, então, como um cristão, ele demonstrava o que ele acreditava, que todos esses elementos estavam ligados a algo maléfico. Mas é importante relembrar que hoje em dia nós temos acesso a informações e podemos verificar que a fé cristã ela foi totalmente construída. Nós podemos fazer a diferenciação entre o que realmente pode ser levado como algo maléfico, a violência, por exemplo, é algo maléfico, ou certos elementos que nem são tão maléficos assim, apenas são de uma religião diferente da sua. Além de eu convidar você para olhar essas pinturas, porque são pinturas que são importantes. O Goya é um artista importante dentro da história da arte. Ele faz parte tanto do movimento romântico quanto do movimento neoclássico, dependendo do autor que você estudar. Ele faz parte e ele traz tanto elementos folclóricos quanto vivências da vida dele em suas obras, e também essa questão da influência da Igreja Católica na sua época. E, como ele é um pintor de sua época, retrata na linguagem de sua época. Bom, eu convido vocês a pesquisar mais sobre o Goya. As pinturas negras, que são a série dele, tem muita relação com a bruxaria. Bruxas tem muito a ver com o Halloween, né? Afinal, um dos nomes é Dia das Bruxas. E eu convido vocês também, se você não é inscrito, se inscrever no nosso canal, a ativar o nosso sininho e um beijo, até a próxima e fique atento a mais vídeos do canal Compact, especial Halloween. O Sabá das Bruxas, de Francisco Goya, 1798, óleo sobre tela, nas dimensões 44 centímetros por 31 centímetros. Essa obra está localizada no Museu Lázaro Galdiano, em Madrid, Espanha.